Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui. Vamos para mais uma aula da nossa playlist de Geometria Plana Básica. Essa é a terceira aula, senhores. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Na primeira aula, vimos conceitos iniciais da geometria plana, que é uma forma bem básica, sem muito aprofundamento. Só o início, só para você entender características e informações muito importantes. Na segunda aula, nós vimos um assunto que é de extrema importância nas provas militares, que são os triângulos, uma das figuras mais abordadas quanto ao assunto da geometria plana nas provas. E agora, nessa nossa terceira aula, nós vamos ver os quadriláteros. Pô, mas quadriláteros, o que é isso? Vem aqui comigo, porque na aula de hoje você vai entender basicamente como são essas figuras. Só quero deixar bem registrado aqui para vocês que, se você ainda não assistiu, cara, a primeira aula nem a segunda, volte. Assista essas duas primeiras, que são muito importantes, porque eu vou utilizar conhecimentos que eu já expliquei, tanto na aula 1 quanto na aula 2. Na aula de hoje você pode ficar perdido e pensar, pô, mas geometria é difícil. Não, cara, é tranquilo, vem comigo que você vai entender. Só que eu preciso que você faça a sua parte. Então assista a aula 1, aula 2 e depois vem aqui para a nossa terceira aula. Vamos que vamos? Bora para mais um assunto muito importante também. Olha só, nós temos aqui os chamados quadriláteros. E o prefixo já indica a quantidade de lados que são essas figuras. Quá. Quando você fala quá, você lembra de quê? Pô, mestre, eu lembro de 4. Perfeito, muito bom, excelente, filão. Esse é o caminho. Nós temos, então, 4 lados. Só que, qual é a ideia? São figuras diferentes. Não são figuras iguais, idênticas, não. E as mais principais são essas aqui. Olha só, nós temos essa figurinha aqui, que é o quadrado. Ao lado dele nós temos o retângulo e também nós temos aqui o trapézio. E nós vamos detalhar características importantes na aula de hoje de cada uma delas de forma individual. Brasil? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre essas figuras muito importantes. Nós temos aqui a primeira como sendo o quadrado. O quadrado, senhores, é uma figura que despenca nas provas. Pô, mestre, não cai não? Não, despenca. Aparece direto, você precisa dominar muito bem essa figura. Você fala assim, pô, mestre, mas toda figura que você está falando aí até agora despenca. Sim. Por quê? Eu já falei, essa é uma playlist de geometria plana básica. Então, eu vou passar para você conceitos básicos da geometria para você conseguir desenvolver quando encontrar uma questão um pouquinho mais complexa. Óbvio, você vai precisar de mais. É por isso que, caso você queira fazer parte da nossa família, da Tropa do Conduta, lá está tudo registrado bonitinho para você, muito mais aprofundado. Aqui é só o início para você não ficar perdido. Então, olha só. Mestre, fala para mim. Quadrado. Característica principal. Nós temos 4 lados iguais. Assim como eu fiz lá na aula do triângulo, em que eu nomeei os vértices, aqui eu vou fazer, habitue-se a fazer isso também. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse quadrado aqui ele vai ter esse vértice aqui A, esse vérticezinho aqui B, o outro para cá que eu vou chamar de C, e esse aqui que eu vou chamar de D. Ou seja, é uma figura com 4 vértices. Brasil, mestre. Pô, mestre, o que é vértice? É esse ponto de encontro aqui entre os segmentos, tá bom? Brasil. Agora, vamos lá, característica principal. Nós temos 4 lados iguais. Então, por exemplo, eu tenho esse lado aqui sendo igual a este lado aqui, igual a este, igual a este. Pô, mas por que você colocou um risquinho aqui? É só para representar essa igualdade, tá? Todos os lados aqui vão ter a mesma medida. Então, por exemplo, se eu disser que este lado aqui, olha só, o lado BC, ele vale L, os demais lados também vão corresponder a L. Ó. Se aqui é L, todos os outros valem a mesma coisa, todos os outros valem L. Pronto, tá aí. Agora, outra informação muito importante que eu quero que vocês coloquem na cabeça é o quadrado ele vai ter ângulos de 90 graus, um ângulo reto, que eu expliquei lá na primeira aula. Então, aqui, ó, ângulo de 90 graus, que nós representamos como sendo quadradinho com a bolinha dentro. Quadradinho aqui com uma bolinha dentro. Olha só que maravilha. Informação muito importante também. Ou seja, ele vai ter 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Pô, mestre, é bem parecido com a ideia lá do triângulo equilátero, né, que a gente viu na segunda aula, né? Isso, perfeito. Lembra lá do triângulo equilátero? Ele tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais também. Essa que é a ideia. Os dois são chamados polígonos regulares, mas isso aí não é papo para agora não. Isso aí é num outro momento, numa aula um pouquinho mais aprofundada. Aqui o básico, só essas informações estão de bom tamanho até o momento. Agora, olha só, outra ideia muito importante que nós temos do quadrado é a sua diagonal. Pô, mestre, o que é diagonal? Olha bem aqui comigo que você já vai entender. Se liga, quando eu ligo aqui dois vértices consecutivos, olha só,
A e B, B e C, C e D, e depois para fechar a figura A e D, o que acontece? Eu tenho a formação dos lados. Mas se, por exemplo, eu ligar vértices que não são consecutivos, pô, mestre, como assim? Quer ver? O A está aqui. Beleza, mestre, localizei. Consecutivo a ele nós temos B e aqui para baixo D. O C, ele é consecutivo? Ele vem logo ali do lado? Não vem. Ou seja, não é consecutivo. Se eu ligar esses dois pontos não consecutivos, esses dois vértices, nós temos a diagonal. E é isso que eu vou fazer. Olha só, vou traçar aqui a diagonal desse quadrado. Então, olha só, de A até C, eu tenho uma diagonal do quadrado. Beleza. Mestre, mas o que essa diagonal aí faz? Por que ela é importante? Basicamente, essa diagonal aqui, ela vai dividir esse quadrado ao meio. Ao meio, mestre? Exatamente. Perceba que esse triangulinho aqui agora, olha só, ACD, ele é exatamente igual ao triângulo ABC. Brasil? Outra informação importante. Quando eu traço essa diagonal, sabe o que ela faz? Ela divide esses ângulos aqui de 90 graus exatamente ao meio. É, mestre? Sim. Então, por exemplo, se o ângulo vale 90 graus, se eu divido ele por 2, ou seja, a sua metade, eu tenho o quê? Eu tenho 45 graus. Então, eu posso afirmar com toda certeza que esse angulinho aqui, ó, agora ele vale 45. Então, aqui 45. E o outro lado para cá também tem 45. Olha que bonito. E aqui a mesma ideia, 45. E aqui 45 também. Beleza. Ou seja, pega esse conceito agora que ele é importante. A diagonal dividindo o ângulo ao meio é chamado de bissetriz. Pô, mestre, quer dizer então que bissetriz é o que divide o ângulo ao meio? Exatamente. Bissetriz divide o ângulo ao meio. E a diagonal do quadrado coincide com a bissetriz. Por quê? Porque se o ângulo vale 90, parte ao meio, ficou 45. Um para cada lado. Tá? Pô, mestre, mas só tem essa diagonal do quadrado? Não. Existe outra. Por exemplo, se você tomar como referência aqui o vértice B, quem que você tem próximo a ele? Você tem o A e você tem o C também. Brasil. Agora, quem não está consecutivo a ele? Nós temos aqui, ó, o D. Concorda comigo? Então, se eu ligar esses dois pontos, eu tenho a outra diagonal do meu quadrado. Se eu ligar aqui, ó, B até D, é outra diagonal do quadrado. Que são iguais, tá bom? Essa diagonal aqui de roxo que eu representei para vocês e esta aqui de amarelo, as duas são exatamente iguais. Pô, mestre, quer dizer que essa aqui então também divide o ângulo ao meio? Sim, também divide o ângulo ao meio sem nenhum problema. Vou até representar isso aqui para vocês. Ó, aí eu vou ter para cá 45 e para cá 45. Aqui, ó, 45 e aqui 45 também. Pronto. Agora, preste atenção aqui. Existe um ponto de encontro entre as diagonais. Esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto O. Esse ponto O aqui ele vai coincidir com o centro do quadrado. Então, olha só que interessante. O encontro das diagonais coincide com o centro do quadrado. Pronto, Brasil. Mestre, essas informações são importantes? Muito. Por isso que eu estou falando aqui para vocês agora. Mas, fala para mim, tem como calcular área e perímetro de quadrado? Tem. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Olha só, a área do quadrado, vou jogar aqui para vocês do lado, área, ela pode ser calculada através de uma formulinha. Pô, mestre, que formulinha é essa? Fala para mim. A formulinha de área de quadrado vai ser o seguinte. A medida do seu lado, que eu chamei de L, então L, vezes o próprio L. L vezes L dá o quê? Dá L ao quadrado. Então, a área do quadrado nada mais é do que L ao quadrado. Coloca essa ideia na cabeça de vocês. Pô, mestre, como que eu posso perceber isso? Olha só, o que eu vou fazer para você entender um pouco melhor? Eu vou apagar umas das diagonais para ficar mais tranquilo de você poder observar. Da onde que vem essa ideia? Vou apagar essa diagonalzinha aqui, ó, esses ângulos aqui também de 45 graus, só para você conseguir acompanhar o que eu vou te mostrar. Eu falei para vocês que quando eu traço essa diagonalzinha, o que acontece? Vai dividir o quadrado em meio, exatamente, formando dois triângulos. Então, vou ter esse triângulo aqui ACD e outro triângulo ABC. Foi que foi? Aí, vamos lá, preste atenção aqui agora. Se eu quisesse calcular a área de qualquer um desses dois triângulos aqui, como eu faria? Pô, mestre, eu sei, porque na aula 2 eu já vi isso. Na aula 2 o senhor me explicou que, como eu faço para calcular a área de triângulo? Eu
Pego a base, multiplico pela altura e divido por 2. Excelente, exatamente. Então, vamos lá. Se eu disser que a base aqui é o lado DC, a altura fica sendo quem? O AD. Lembra do que eu falei para você? A altura tem que formar o quê? Angulinho de 90 graus. Tá formando 90 graus aqui? Tá. Então, Brasil. Então, eu multiplicaria L vezes L e dividiria por 2. Isso aí, Brasil. Só que qual que é a parada? Olha esse triângulo aqui de cima que eu falei que é idêntico. Eu também tenho ABC como sendo o triângulo exatamente igual ao de baixo. Para calcular a área, vai ser L vezes L dividido por 2. Se eu somar a área desses triângulos, eu tenho do meu quadrado. Pô, mestre, não entendi não. Vou te mostrar melhor. Olha só. Vamos dizer que aqui em 1, olha só, 1, desse triângulo aqui, eu vou colocar a área desse triângulo. Ó. Só para você entender de onde que vem essa ideia. 1. Área do triângulo 1, como que vai ser? Base L, altura L. Então, vai ser L vezes L dividido por 2. Pronto. Agora, vamos lá. Vou chamar esse aqui de cima de 2. Esse triângulo 2 aqui, como que eu faço para calcular a sua área? Do mesmo jeito. L vezes L, porque é idêntico. E aí, se eu disser, por exemplo, que a minha base é AB, a altura fica sendo aqui BC. Só que os dois valem L. Então, vai ser em 2 aqui, L vezes L sobre 2. Só que qual que é a parada, senhores? L vezes L, L ao quadrado. L ao quadrado sobre 2. Ali em cima vai ser a mesma coisa. Teremos L vezes L, L ao quadrado sobre 2. Agora, se eu somar a área 1 mais a área 2, ou seja, a área desses dois triângulos, eu tenho o quê? Eu tenho a área do quadrado. Então, vamos somar para ver qual é que é. Olha só, vai ser L ao quadrado sobre 2 mais L ao quadrado sobre 2. Como que vai ser? Pô, mestre, tenho dificuldade de somar frações. Assista a nossa aula de frações que tem aqui no nosso canal. A aula está espetacular, completaça, lá na playlist de matemática básica. Qual que é a parada? Se você tem denominadores iguais, 2 e 2, eu posso somar em cima. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. L ao quadrado mais L ao quadrado, os 2 sobre 2. E como que funciona? L ao quadrado mais L ao quadrado. Pô, mas como que eu faço para somar isso aí? Pensa assim, ó. Olha só. 1 com mais 1. 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado. 1 com mais 1 dá o quê? Dá 2. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 2L ao quadrado sobre 2. E olha só que interessante. Eu posso aqui, ó, cortar agora. 2 está multiplicando L ao quadrado e está dividindo aqui embaixo também. Observa comigo aqui. Ó, 2 está multiplicando e dividindo. Eu posso cortar. Cortei. O que, que vai sobrar? Isso aqui vai sobrar como sendo L ao quadrado. Vê se não é exatamente o que eu tinha falado para vocês aqui em cima. Olha só. Eu tinha falado para vocês que a área do quadrado fica sendo L ao quadrado. Viu? Mostrei para vocês o porquê disso aí, o porquê dessa ideia. Com o conhecimento da aula anterior. Viu que interessante? Agora você fala assim para mim, pô, mestre, beleza, entendi. Mas e o perímetro? Senhores, perímetro sempre será soma dos lados. Tá? Sempre, mestre, sempre. Então, assim, não precisa decorar fórmula para perímetro, é só você entender. Pô, para eu saber o perímetro, tem que somar todos os lados da figura. Não importa qual figura seja, só pegar os lados e somar. Mas eu posso colocar aqui também sem nenhum problema para vocês. Olha só, o perímetro do quadrado, ele vai ser calculado como sendo a soma dos lados, tá? Então, preste atenção aqui. Quantos lados eu tenho no quadrado? No quadrado eu tenho 4 lados, não é isso? Pô, mestre, é isso. Todos eles são iguais. Repare aqui comigo, ó. L, L, L e L. Ou seja, vai ser o seguinte. L mais L mais L mais L. Ou seja, 4L. Tá aí. Assim, eu encontro o perímetro de um quadrado. Então, informações importantes sobre o quadrado, nós já vimos alguma aqui. Só que eu quero mostrar para vocês mais uma, agora referente à sua diagonalzinha, tá bom? Só para vocês entenderem. Olha só, vou apagar aqui essa ideia de triângulo 1 e triângulo 2 para a figura não ficar poluída e você não entender. Então, vou apagar aqui para ficar bonitinho, para a gente conseguir acompanhar sem grande dificuldade. Eu sei que quando a imagem está poluída, fica difícil para vocês perceberem, principalmente no início agora da geometria. Quando você estiver com um olhar mais atento, você consegue perceber de boa. Mas agora não é o momento. Olha só,
Preste atenção aqui comigo. Eu vou ter esse triangulinho aqui, ó, ADC. Lembra lá da aula 2 que eu falei que existe um triângulo chamado o quê? Triângulo retângulo, não é isso? O triângulo retângulo ele tem o quê? O ângulo reto, que é representado com um quadradinho e a bolinha dentro, que vale 90 graus. Muito bom, excelente, é isso aí. Agora, preste atenção. Mestre, tem como eu saber a medida dessa diagonalzinha aqui? Tem. Seguinte, eu vou chamar essa diagonal aqui de D. Olha só, chamei de D. Agora, se esse triangulinho aqui que eu vou destacar para vocês de azul é um triângulo retângulo, o que vale que eu falei lá na aula 2? Falei para vocês que vale o quê? O Teorema de Pitágoras, não é verdade? Então, se aqui vale o Teorema de Pitágoras, eu posso aplicar Pitágoras aqui. Pô, mestre, esqueci como que é. Vou relembrar para você. Eu vou pegar a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É a diagonal aqui, D, que é justamente oposta a 90 graus. E vou somar com o quadrado dos catetos. Logo, vai ser o seguinte. Olha só. Para que eu tenha a minha diagonal, vou escrever aqui assim, ó. Diagonal. Ela será calculada da seguinte maneira. A hipotenusa que vale D, então D ao quadrado, é igual. Quem são os catetos? Falei para vocês, o cateto é o que sobra. Quem que vai sobrar aqui? L e L. Então vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. Logo, a minha diagonal D ao quadrado vai ser, de novo, minha rapaziada, L ao quadrado mais L ao quadrado. Pô, mestre, já esqueci. Não se esqueça disso. Não é para você decorar, mas para que você entenda. Inclusive, nós temos uma aula só sobre soma também, lá na playlist de matemática básica. Não pode travar nisso aqui, tá? Olha só, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Então, aqui eu vou escrever exatamente isso. Aqui vai ser 2L ao quadrado. Agora, o que eu faço nessa equaçãozinha aqui? Eu pego esse quadrado e jogo para o outro lado na forma de raiz. Daí fica D é igual a raiz de 2 vezes L ao quadrado. O que eu posso fazer? Agora, a propriedadezinha lá da radiciação, que também temos aula sobre isso, lá na playlist de matemática básica. Quando eu estou multiplicando aqui dentro da radical, eu posso separar, eu posso dividir. Então, aqui fica sendo o seguinte. Raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado. Só que qual que é a ideia, minha rapaziada? Raiz de 2 tem? Exata, bonitinho? Não tem. A gente deixa desse jeito, não tem problema não, tá? L ao quadrado a gente pode tirar da raiz. Por quê? O índice da raiz quadrada é 2. Ó. Então aqui, índice e expoente são iguais, 2 e 2. A gente pode o quê? A gente corta. Ó, corta, e aí vai ficar só o L. Ou seja, eu posso afirmar para vocês com certeza, então, que a diagonal D vai ser igual a L raiz de 2. Pô, mestre, mas quem que é L? L é a medida do lado. Então você pode já colocar essa ideia na cabeça de vocês. Diagonal do quadrado é a medida do seu lado vezes a raiz de 2. Pronto, acabou o problema. Coloquei para vocês as principais informações referentes ao quadrado. Pô, mestre, muita informação, mas eu gostei porque está completo. Eu gostei que se eu pegar uma questãozinha agora, eu vou saber fazer. É mesmo? Então, bora fazer alguns exercícios aqui? Olha só, questãozinha aqui para a gente começar e aplicar essas ideias. Senhores, matemática não tem jeito. Não adianta você assistir aqui eu fazendo explicando para você as principais características do quadrado e tudo mais, se você não exercitar. Pô, mestre, mas para eu pegar e fazer sozinho é difícil. Eu sei, por isso que eu vou colocar questões aqui. Por isso que as aulas com a gente é sempre desse jeito. A gente explica para vocês e já mostra como que isso acontece na prática. Para você, no momento que precisar fazer um exercício, e deve fazer infinitos exercícios, tenha noção de como começar. Então, bora aqui fazer algumas questões? Olha só, nós temos aqui. Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 12 centímetros? Pô, mestre, mas ele nem colocou o desenho do quadrado, mas nem precisa. Por quê? Nós acabamos de perceber essa ideia. Olha só, a área do quadrado, vou colocar assim, ó, um A, um quadradinho. Vai ser o quê? A medida do seu lado ao quadrado. Não foi isso que a gente acabou de ver? Olha só, a área L ao quadrado. Então, a gente tem que o lado, ele corresponde a 12 centímetros. Logo, basta que eu substitua esse valor aqui de 12 lá na fórmula de área. E aí, como que fica? Vai ser assim, ó. Teremos a área do quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado. Pô, mestre, quanto que vale 12 ao quadrado? Vou fazer a continha aqui para você não se perder. Olha só,
12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12. Então, vai ficar assim. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Teremos 4 com mais 0, 4. 2 com mais 2 dá 4. E 1 com mais 0 dá 1. Ou seja, esse valor aqui corresponde, portanto, a 144. Então, nós temos aqui, ó, 144 centímetros quadrados. Gabarito o quê? Gabarito letra B de Bravo, letra B de Brasil. Questãozinha simples, bem inicial, justamente para você entender a ideia. Só para você aplicar a fórmula, o conceito de área de quadrado. Foi que foi? Bora para mais uma, então? Olha só, vamos para mais uma. Nós temos aqui um terreno que possui formato de um quadrado, tem o perímetro de 20 metros. A área desse terreno é... Opa, pera lá. O que acontece nessa questão aqui? Eu tenho um quadrado. Esse quadrado tem perímetro de quanto? De 20 metros. E aí eu quero saber a área desse terreno. Bom, mestre, vamos lá. Eu vou na raiz do problema. Excelente, esse é o caminho. Eu quero saber a área do quadrado. Você já falou para mim que a área do quadrado vale L ao quadrado. Então, vou jogar aqui, L ao quadrado. Só que nessa questão aqui tem um problema, porque eu não sei a medida do lado. Exatamente. Quem é L? Não sei. Pô, mas e agora? Agora você vai atrás das informações. Ele falou que o seu perímetro corresponde a 20 metros. Então, eu posso jogar aqui, ó, P é igual a 20 metros. Pô, mas só com essa informação aqui vai dar? Ah, já sei, eu vou pegar esse perímetro, vou jogar aqui na medida do lado e jogar o quadrado. Não, não é isso. Preste atenção aqui. Vou representar para vocês um quadrado para a gente conseguir enxergar essas informações que o problema está passando para a gente e não ficar perdido. Olha só, imagine que eu tenha esse quadrado aqui, que a questão falou para mim, que tem 20 centímetros de perímetro. O que nós sabemos? Todos os seus lados são iguais. Então, se aqui é L, aqui é L, aqui é e aqui é também. Ou seja, a soma de todos os lados representa o perímetro. Então, o perímetro desse quadrado aqui, olha só, perímetro é L mais L mais L mais L, que nós já vimos que isso aqui corresponde a 4L. Brasil. Só que nós temos a medida desse perímetro aqui. Nós sabemos que ele vale 20. Então, vamos jogar aqui, ó. 20 é igual a 4L. Beleza. O 4 aqui agora, ele está multiplicando, não está? Joga ele para o outro lado dividindo. Então, teremos 20 divididos por 4 é igual a L. Pô, mestre, quanto que vale 20 divididos por 4? 20 divididos por 4 fica 5. Então, aqui vai ser 5 metros. 5 metros é igual a L. Pronto, Brasil. Essa é a medida do meu lado. Pô, mestre, mas eu fiz diferente. Eu coloquei o L do outro lado. Tanto faz, tá? Você pode escrever assim também, do mesmo jeito, que é a mesma coisa, tá? L é igual a 5 metros. Tanto faz. Não tem diferença. Aqui vai dar certo do mesmo jeito. Agora que eu já sei a medida do lado, eu consigo encontrar a área. Então, olha só. A área do meu quadrado vai corresponder a L ao quadrado. L que é 5. Então, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, que é o quê? 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, nós temos 25 metros ao quadrado. Essa aí que fica sendo a medida da área desse quadrado. Logo, o gabarito também é letra B de Bravo, letra B de Brasil. Ou seja, mais uma questão aí que nós tivemos que determinar a área do quadrado. Só que qual que é a ideia? Não estava de graça. A questão falou, ó, o lado vale tanto. Você teve que utilizar um outro conhecimento que é de perímetros. E as questões fazem isso direto. Não dão a informação logo de cara. Você precisa utilizar um outro conhecimento. E eu vou pouco a pouco acrescentando essa ideia para você não ficar perdido. Por quê? Primeiro eu te explico, para você calcular a área vai ser desse jeito aqui. Do jeito mais simples possível, só para você entender. Depois, já coloca uma maldadezinha. E aí eu vou progredindo até que você consiga fazer uma questão mais difícil e mais complexa. Sempre no nosso passo a passo. Sempre gradativo. Eu sei que você que está estudando geometria plana, às vezes, cara, fica desmotivado e fala, pô, eu nunca vou aprender isso. Por quê? Você acaba de assistir uma aula, pega uma questão para fazer e não consegue resolver. Acha que é difícil, acha que é complexo demais. Mas sabe o que aconteceu? A lista que você está fazendo não está indo passo a passo. Ela queimou etapa. O professor que você assistiu a aula não fez ali, não conduziu que você entendesse realmente do início até um nível mais elevado. E é preciso essa paciência, porque senão eu sei que você não entende. Então, bora para mais uma aqui. Mestre, mais questão, mais, infinitas. Vamos que vamos. Olha só.
Bisonho possui um terreno com 256 metros quadrados de área, no formato de um quadrado. Informação importante. Vocês já perceberam, minha rapaziada, que eu sempre vou marcando as informações que são relevantes? Então, nós temos aqui terreno com 256 metros quadrados de área. E qual que é o formato desse terreno? Quadrado. Pronto. A medida do perímetro desse terreno é igual a quanto? Opa, agora eu quero saber o perímetro e tenho a área. Então, qual que é a ideia aqui, qual que é a situação? Eu tenho, nessa questão, um quadrado. Vou representar aqui para vocês esse quadradinho aqui. E eu conheço a área desse quadrado. A área desse quadrado corresponde a 256 metros quadrados. Então, aqui dentro, nós temos exatamente 256 metros quadrados. Pô, mestre, como que funciona agora? Bom, vamos de novo na raiz do problema. O que que eu quero? Eu quero determinar o perímetro. O perímetro eu sei que é a soma dos lados. Então, o perímetro aqui eu sei que é a soma dos lados. Vou chamar lados de L. Somando todos os lados, eu vou ter 4L. De novo, eu não tenho um lado. Então, essa que vai ser a minha preocupação nessa questão. Pô, mas e agora? Como que eu faço para determinar, mestre? Usa a informação que o problema te passou. O que que você sabe, guerreiro? Você sabe disso, porque eu já te falei e você falou que aprendeu. A área do quadrado é igual a L ao quadrado. Essa mesma área do quadrado, a questão falou que vale 256 metros quadrados. Ou seja, eu posso substituir essa ideia aqui, bem aqui, olha só. Então, teremos 256 é igual a L ao quadrado. Pronto. Agora, resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu acho o lado. Esse expoente aqui vai para o outro lado na forma de raiz. Então, nós temos raiz quadrada de 256. Isso aqui vai ser igual a L. Pô, mas qual que é a raiz quadrada de 256? Vamos fazer junto? Vamos fatorar? Vamos encontrar isso aqui junto. Olha só. 256. Decompondo agora ele em fatores primos. Dá para dividir por 2? Dá. Se eu pegar 256 e dividir por 2, vai dar 128. Ó, aqui, 128. Beleza. Se eu pegar agora 128 e dividir por 2, isso aqui vai corresponder a 64. Se eu pegar 64 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 32. Se eu pegar agora 32 e dividir por 2, dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, tá aí. Eu posso agora extrair a raiz. Detalhe, essa raiz aqui ela é quadrada, índice 2. Ó, raiz quadrada, índice 2. O que eu faço? Eu pego esses fatores primos aqui e vou agrupando de 2 em 2, porque a raiz é quadrada, índice 2. Então, ó, agrupei de 2 em 2, 2 e 2, 2 e 2 e 2 e 2. Quem vai sair da raiz? Ó, 2, 2, 2 e 2. Se você tem dificuldade em extrair raiz quadrada, assista a nossa aula sobre esse assunto aqui no nosso canal, muito importante também. Agora, vamos lá. Ó, esses camaradas aqui vão sair da raiz. Ou seja, a raiz vai ser a multiplicação deles. Vamos multiplicar, então? Teremos o seguinte, ó, como sendo a raiz. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pô, mas por que 4, 2? Porque, agrupando de 2 em 2, ó, fica esses camaradas aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora a gente multiplica. Olha só. Teremos 2 vezes 2, 4. Vou repetir, vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Pronto, 16. 16 é a raiz. Ou seja, se eu pegar 16 e multiplicar por 16, eu vou encontrar exatamente o 256. Por isso, eu jogo aqui, ó. L vai ser igual a 16 metros. Essa é a medida, então, do lado desse quadrado. Agora eu quero saber perímetro. Bom, o perímetro vai ser 4 vezes a medida do lado. Então, vai ser 4 vezes 16. Rapaziada, 4 vezes 16 vai ser 64. Olha só. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Subiram 2. 4 vezes 1 dá 4. Com 2 que subiram dá 6. Ou seja, 64. Nós temos aqui, portanto, 64 metros como sendo a medida do perímetro. Gabarito, letra D de delta. Letra D de jeans. Foi que foi? Agora preste atenção aqui. Eu quero mostrar para vocês um detalhe importante.
Repare que quando eu falo de perímetro, está sempre em metro. Sabe por quê? Porque perímetro é uma medida linear, eu estou falando de área. Área não, perdão. Estou falando de lado. Agora, quando eu estou falando de área, perceba que a unidade de medida é sempre um metro quadrado. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu estou falando da superfície, ok? Sempre a unidade de medida elevada ao quadrado. Foi que foi? Então, tenha detalhe e tenha atenção a isso. Não se perca. Mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar agora, trabalhando com o conceito de diagonal que eu expliquei para vocês lá. Olha só. Qual é a medida da diagonal de um quadrado que possui área igual a 196 centímetros quadrados? O que eu falei para vocês? Pouco a pouco a gente vai acrescentando uma ideia nova para você ir recapitulando o que você aprendeu e perceber que não é o bicho de 7 cabeças. Coloca uma parada na sua cabeça. O difícil é um punhado de coisas fáceis. Só que se você não aprendeu as coisinhas fáceis anteriormente, aí que vai se tornar impossível. Então vem aqui comigo. Diagonal. Eu quero descobrir de quem? De um quadrado, que possui área igual a 196 centímetros quadrados. Vamos representar esse quadrado aqui? Olha só. Tenho aqui o quadrado. Esse quadrado agora ele vai ter 196 centímetros quadrados. Para que eu descubra a medida do lado, é muito simples. Basta você repetir o processo que você acabou de aprender na questão anterior. Na questão anterior, nós tínhamos a área e queríamos o lado. Aqui é a mesma ideia. Então, olha só. Área 196. Ó, área do quadrado é igual a medida do lado ao quadrado. Só que essa área corresponde a 196 centímetros quadrados. O que eu vou fazer? Vou criar a minha equaçãozinha. Daí fica, olha só, L ao quadrado, que é a minha área, corresponde a 196. Pô, mestre, mas trocou o lado. Não importa. O lado aqui não importa. Pego esse quadrado e jogo para o outro lado na forma de raiz. Então, teremos L vai ser igual a raiz quadrada de 196. Logo, L vai ser igual a quanto? Vamos fatorar para a gente determinar essa raiz? Olha só. Fica 196 na raiz. 196 divididos por 2. 196 dividido por 2 vai ser quanto? Aqui fica 98. Tá bom? Agora, 98 dá para dividir por 2? Dá porque é par. Vai ser quanto? Vamos dividir? Aqui vai ficar 4 e aqui fica 9. 49. Tá bom? 49 vezes 2 dá 98. Dá por 2 agora, mestre? Não, não dá. O que eu faço? Vou para um próximo número primo. 3. Tem como dividir por 3? Não tem como. Porque se eu somar 4 com mais 9, vai ser 13, que não dá para dividir por 3. 5, que é primo, tem como? Também não, porque não terminou nem com 0, nem com 5. Agora o 7, tem como? 7 tem. Se eu pegar 49 e dividir por 7, vai dar 7. E 7 dividido por 7 vai dar 1. Ou seja, a raiz aqui vai ficar quanto? Vai ser o seguinte, raiz o quê? Quadrada, índice 2. Vou agrupar o quê? Vou agrupar de 2 em 2. Ó. Agrupei de 2 em 2 e de 2 em 2. Quem que vai sair? O 2 e o 7. 2 vezes 7, isso aqui dá 14. Ou seja, 14 vezes 14 é igual a 196. Então, o lado aqui ó, é 14 centímetros. Essa aqui é a ideia. O que eu quero descobrir? Eu quero determinar a diagonal. Eu já demonstrei para os senhores que a diagonal, minha rapaziada, vai ser a medida do seu lado vezes a raiz de 2. Olha só, diagonalzinha L raiz de 2. Quanto que vale L? L aqui vale 14. Então, a diagonal que eu vou chamar de D, olha só, diagonalzinha eu vou traçar aqui, de amarelo, e vou chamar de D. Essa diagonal vai ser a medida do lado vezes raiz de 2. Então, a diagonal vai ser 14 raiz de 2 centímetros. Pô, mestre, eu poderia colocar aqui L, L, encontrar esse triângulo aqui retângulo, fazer o Pitágoras? Sem nenhum problema. Poderia. Só que você ia encontrar 14 raiz de 2 do mesmo jeito. Tá bom? Então, gabarito, letra C de Charlie. Letra C de selva. Foi que foi? Então, senhores, informações básicas e importantes referente ao quadrado, a gente já acabou de fazer, inclusive com essas 4 questões. Revisamos e aplicamos cada uma das ideias. Bora aprender um pouco mais sobre os quadriláteros?
Olha só, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o retângulo. Rapaziada, o retângulo, ele também é uma figura muito importante, aparece bastante nas provas. E qual que é a ideia? Vou colocar aqui os vértices. Então, eu tenho esse vértice aqui que eu vou chamar de A, esse outro vértice para cá que eu vou chamar de B, esse aqui embaixo que eu vou chamar de C, e esse aqui ó, que eu vou chamar de D. Beleza. Só que, diferentemente do quadrado, o retângulo ele não vai ter todos os lados iguais, tá bom? Não vai, mestre? Não. Por quê? Ele vai ter aqui dois lados que são iguais. Como assim? Repare que esse lado aqui, AB, aqui em cima, ele vai ser exatamente igual ao lado aqui embaixo, CD. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, por exemplo, se eu chamar esse lado aqui de Azinho, aqui embaixo esse lado também vai valer Azinho. E esse lado, AD, ele é exatamente igual a esse lado aqui, BC. Então, olha só, esse aqui é exatamente igual a esse aqui. Se eu chamar esse aqui de Bzinho, esse aqui também é Bzinho, ou seja, dois lados iguais, tá? Quais são esses, mestre? São lados paralelos. Para o quê? Paralelos. Preste atenção. O que é um lado paralelo ao outro? Eles não têm ponto em comum. Olha só, perceba que AB aqui, ele não tem ponto em comum com o CD. Nem o BC aqui tem ponto em comum com o AD. Não tem. Então, esses lados paralelos, eles são iguais. Essa que é a característica muito importante aqui do retângulo. Agora, vamos lá. Mestre, tem diagonal? É claro. Olha só, se eu ligar esses dois pontos aqui não consecutivos, B e D, eu tenho uma das diagonais do retângulo. Olha só, B e D aqui, tenho essa diagonalzinha aqui. Brasil? Pô, mestre, mas para eu calcular essa diagonal, vale a fórmula do quadrado? Não, não vale. É outra figura, é outra ideia, tá bom? Agora, se eu pegar a outra diagonalzinha aqui, AC, você vai ter uma outra diagonal. Idêntica, tá? Diagonais iguais. E a propriedade continua valendo. Elas vão se encontrar aqui no centro do retângulo. Essa que é a ideia. Beleza, agora quanto aos ângulos. Senhores, os ângulos aqui desse retângulo, assim como do quadrado, são de 90 graus. Os ângulos são iguais. Olha, aqui eu tenho 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 e aqui 90 também. Aí você me pergunta, pô, mestre, nesse caso aqui do retângulo, a diagonal vai ser bissetriz? Vai dividir um ângulo ao meio? Não, não vai. Aqui é outro caso, é outra figura. As propriedades do quadrado são do quadrado. Não leve esses conhecimentos aqui para o retângulo, que são figuras diferentes, tá bom? Então, não, isso não acontece. E, basicamente, essa que são as características envolvendo o retângulo. Pô, mestre, fala para mim, cálculo de área de retângulo, como que eu posso fazer? Olha só, cálculo de área do retângulo vai ser da seguinte forma. Base vezes altura. Simples assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma medida que é A e a outra aqui que é B. A área vai ser A vezes B. Pronto. Então, a área aqui vai ser A vezes B. Base vezes altura. Simples assim. Pô, e o perímetro? O perímetro sempre é a mesma coisa, tá? Perímetro vai ser calculado como sendo a soma dos lados. Então, vamos somar todos os lados aqui. Olha só, nós temos como medidas de lado A, B, A, B. Então, vai ser assim. A mais B mais A mais B. Posso juntar? Posso. Vou juntar aqui, ó, A com mais A, 2A, mais B com mais B, 2B. Então, o perímetro está aí, 2A mais 2B. Pô, mestre, mas e se eu quiser descobrir a diagonalzinha? Cara, se você quiser descobrir a diagonal, o que você pode fazer? Você pode aplicar Pitágoras em um desses triângulos aqui. Repare, diagonal aqui eu vou chamar de D. D, pronto. E aí o que eu vou fazer? Pô, o triângulo é retângulo, não é? Pô, mestre, é retângulo. Você faz o Pitágoras do mesmo jeito. Então, você vai ter diagonal ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado, mais o B ao quadrado. E calcula. Vou escrever aqui, só para você ter uma noção. Mas, cara, isso aqui não é uma fórmula, você não precisa colocar essa ideia na cabeça. Ah, do quadrado, eu recomendo. Eu recomendo que você já tenha no teu sangue, na tua cabeça, que a diagonal é a medida do lado vezes a raiz de 2. Do retângulo, não, você pode fazer na hora, tá bom? Ah, mas para eu fazer na hora, como que é? Vou mostrar para vocês. A diagonal vai ser
a sua diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Diagonal ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, simples assim. Essas aí são informações importantes do quadrado. Bora fazer o seguinte? Bora exercitar essas ideias? Bora ver como que isso aparece numa questãozinha? Vem aqui comigo. Temos aqui. Em um retângulo, um lado é o triplo do outro. Informação muito importante, vou até destacar aqui. A gente tem um lado como sendo o triplo do outro. Sabendo que seu perímetro é igual a 64 centímetros, o valor do maior lado desse triângulo é D. Então, qual que é a situação aqui, senhores? Nós temos um retângulo. Ó, retangulinho aqui pra gente. Nesse retângulo, nós temos que um lado é o triplo do outro. Então, por exemplo, se eu chamar esses lados aqui que eu estou destacando para vocês vermelho, ó, de x, porque lembre-se, no retângulo, os lados opostos são paralelos iguais. Então, aqui x e aqui é x. Beleza. Quanto que vai valer o outro? Pô, mestre, não sei. Como não sabe? Claro que sabe. Triplo, minha rapaziada. Bisura isso aí. Triplo é vezes 3, tá bom? 3 vezes aquele valor. Então, se eu chamei aqui de x, esses aqui em cima vão ser quanto? Vão ser 3x. Logo teremos, ó, esse e esse aqui, opostos paralelos, vão sendo 3x. Beleza. Aí ele falou para mim o quê? Ele falou para mim que o perímetro ele corresponde a 64 centímetros. Pô, mas o perímetro é o quê? É a soma dos lados. Então, eu vou ter, olha só, x mais 3x mais x mais 3x. Ou seja, o perímetro nada mais é que, vamos fazer a soma aqui agora? Quando eu tenho somente x, ó, é 1x. Então, vai ser o seguinte, ó. 1 com mais 3, 4. 4 com mais 1, 5. 5 com mais 3, 8. Logo, o meu perímetro, portanto, ele fica valendo 8x. E aí, agora, basta que eu pegue esses dois valores aqui e monte uma equaçãozinha. Por quê? P é igual a P. Ou seja, o perímetro, que vale 8x, é igual ao perímetro, que vale 64. Resolvendo a equaçãozinha, o que nós temos? 8 está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Então, fica x vai ser igual a 64 dividido por 8. Logo, x vai ser igual a quanto? 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 vai ser 8. Tem que saber tabuada, hein? 8 centímetros. Essa é a medida de x. Brasil? Pô, mestre, safou então, né? Olha só, que beleza. Gabarito letra A. Não! Não e não! Presta atenção! Para de dormir. Cara, o que ele está falando? Ele pede a medida do maior lado. A medida do maior lado não é 8. 8 é o valor de x. 8 é o valor de x. O que eu quero? 3x, que corresponde ao meu maior lado. Então, teremos maior lado corresponde a 3 vezes x. O maior lado vai ser 3 vezes x, que vale 8. Logo, teremos 3 vezes 8, 24. Então, nós temos aqui, ó, 24 centímetros. Essa é a medida do maior lado. Gabarito, letra B de Bravo, letra B de Brasil. Não pode dar bobeira. Imagina, cara, na hora da prova você vai lá, acha o valor de x, que é o que dá mais trabalho, e marca errado. Porque você não se atentou, não prestou atenção ao enunciado. Não existe. Por isso que aqui a gente mostra sempre todas as pegadinhas. Onde a banca vai querer te pegar, você que vai dar rasteira nela. Bora para mais uma questão? Olha só, mais uma, hein? Temos, analisando a imagem a seguir, podemos afirmar que x vezes y é igual a... Pô, mestre, que isso? Geometria já tá difícil, vai colocar x e y? Ah, não, pô, brincadeira. Calma, calma, vem aqui comigo. Eu quero saber x vezes y. É, mestre, isso aí. X vezes y. Só que você não sabe nem quem é x, nem quem é y. É, mas a gente sabe de uma propriedade do retângulo. Vê se isso aqui não é um retângulo. Pô, mestre, é mesmo. O que nós sabemos do retângulo? Os lados opostos e paralelos são iguais. Então, eu posso afirmar com certeza que esse lado aqui que eu estou destacando para vocês vermelho, ó, ele é exatamente igual a esse outro aqui que eu estou destacando de vermelho. Exatamente iguais. Então, esse aqui é igual a esse aqui. Isso faz com que eu possa afirmar com certeza que
3x menos 1, que é esse lado aqui em cima, é exatamente igual a 2x mais 4. Então, ele é igual a 2x mais 4. Pronto. Agora, para resolver essa equaçãozinha aqui, letrinha para um lado, número para o outro. 2x aqui está positivo, passa para cá e fica negativo. Então, teremos 3x menos 2x menos 1 é igual a 4. Agora, esse menos 1 aqui, ó, que está negativo, joga para o outro lado e fica positivo. Aí teremos 3x menos 2x é igual a 4 mais 1. 3 menos 2 dá 1. Então, aqui fica só o x. 4 com mais 1 dá 5. Ou seja, acabamos de encontrar o valor de x. Corresponde a 5. Agora, e o valor de y, mestre? Olha só, senhores. O valor de y, a gente vai brincar com essa ideia aqui, ó. Esse lado aqui de amarelo, ele vai ser exatamente igual a esse outro lado aqui de amarelo. Lados opostos e paralelos. Então, teremos assim. Y mais 6 vai ser igual a 3y menos 3. Pronto, tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y aqui que está positivo, vou jogar lá para o outro lado. Daí fica 6 é igual a 3y menos y menos 3. Agora, esse menos 3 aqui, eu vou jogar ele lá para o outro lado. Está negativo, vai ficar positivo. Teremos, então, 6 mais 3 é igual a 3y menos y. Agora, preste atenção aqui. 6 com mais 3 fica quanto? Fica 9. Então, aqui, ó, 9. Igual a... Quanto que é 3y menos y? 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, aqui vai ser 2y. Agora, preste atenção comigo aqui. 2 está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Teremos, assim, 9 divididos por 2 é igual a y. Então, fica y é igual a... Quanto que é 9 dividido por 2? 9 dividido por 2, vamos fazer aqui, ó. 9 por 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Pô, mestre, deu o resto 1. Vamos continuar. Coloca a virgulinha aqui, zerinho para cá. Tenho uma dificuldade, mestre, em conta com vírgula. Playlist de matemática básica, Leão, tá lá para você. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10, resto 0. Ou seja, esse valor aqui corresponde, portanto, a 4,5. Pronto, já achei x e y. O que eu vou fazer? Vou fazer agora o produto, a multiplicação desses valores. Então, teremos x vezes y. X vezes y. Ou seja, 5 vezes 4,5. Então, x vezes y vai ser igual a quanto? Ó, vai ser assim. 4,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, subiram 2. 5 vezes 4, 20 com 2, subiram 22. Qual que é a ideia? Eu tenho aqui, ó, um número após a vírgula, que é o 5. Aqui também fica um número após a vírgula. Então, nós temos aqui, ó, 22,5. 22,5. Gabarito letra E de ESA, é de AR, é de SpaceX. Gostaram? Foi que foi? Mais uma questãozinha aí, utilizando uma propriedade que a gente acabou de aprender. Brasil? Agora, olha só. Bora para mais uma questão para a gente poder trabalhar ainda mais esses conceitos envolvendo os retângulos. Nós temos aqui um terreno no formato de um retângulo será utilizado para o plantio de duas culturas diferentes. Para realizar esse plantio, a área será dividida em sua diagonal. Opa, informação muito importante. A gente vai trabalhar agora com a diagonal. Logo, é necessário calcular o comprimento de uma das diagonais do retângulo. Sabendo que suas dimensões são 20 metros por 15 metros, o comprimento da sua diagonal é... Eu quero saber a diagonal do retângulo. Pô, mestre, como que faz para calcular? Você falou que não tinha fórmula? Vou te mostrar aqui. Vamos desenhar esse retângulo? Ó, tenho aqui um retangulinho. Esse retângulo, ele tem 20 de comprimento e 15 de largura. 15 e 15. Vou traçar a diagonalzinha aqui. Tracei a diagonal de azul. Quanto que vale a diagonal? Não sei, vou chamar de D. D. Mas eu sei que no retângulo eu tenho ângulos de 90 graus. Ó. Então aqui, ó, 90 graus e aqui 90 graus. O que eu posso aplicar nesse triângulo aqui? Eu posso aplicar o Pitágoras. Aplico o Pitágoras e mato o exercício. Vamos lá? Olha só. Hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, vai ser igual aos catetos. Quem são os catetos? Quem que sobrou? 20 e 15. Então vai ser 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Teremos D ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, rapaziada, é 20 vezes 20.
Vou pagar um bizu para vocês. Olha só. 20 vezes 20. Pô, mestre, mas aqui tem que arrumar conta? Tem não. Olha só, presta atenção aqui. Tá vendo esses dois zeros aqui? Descarta eles. Sabe o que você vai fazer? Você tem aqui, ó, um zero e outro zero. Coloca já no resultado. 0 e 0. E não se preocupa mais com eles. Não se preocupa mais? Não, não se preocupa. Ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então aqui, ó, 4. 400. Acabou. Beleza. Agora, teremos mais 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Bora fazer a conta aqui, para você que não sabe de cabeça poder acompanhar. Olha, 15 vezes 15. Fica 5 vezes 5, 25, subiram 2. 5 vezes 1 dá 5. Com 2 que subiram dá 7. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui ó, vai ser 5 mais 0, 5. 7 com mais 5, 12, sub 1. 1 com mais 1 dá 2, ou seja, 225. Beleza, aqui ó, mais 225. Ou seja, o valor da minha diagonal ao quadrado corresponde a essa soma. 400 mais 225. Vamos fazer aqui, ó. 400 mais 225. 5 mais 0, 5. Escrevi 0 ali. 5. 0 com mais 2 dá 2. 4 com mais 2 dá 6. Ou seja, 625. Só que, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse expoente aqui e jogar para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ser D é igual a raiz de 625. Logo, D vai ser igual a quanto? Vamos lá. Raiz de 625, mestre, posso fatorar? Pode. Então, vamos fatorar para você entender como que fica. Aqui em cima, hein, ó, 625. Fatorando. Dá por quanto, mestre? Vamos direto por 5? Para ficar bonito? Olha só. 625 dividido por 5. Isso aqui vai corresponder a 125. Brasil? Pegou 625, dividiu por 5, dá 625. Agora, 125 dividido por 5, isso aqui vai ser 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. De novo, qual que é a ideia? Raiz quadrada, índice 2. O que eu faço? Agrupo de 2 em 2. Então vai ser assim, ó. Tirei o 5 aqui e tirei o outro 5 aqui. Ou seja, a raiz vai ser o quê? 5 vezes 5, 25. Pronto. A diagonalzinha, portanto, mede 25. Ou seja, se eu pegar 25 e multiplicar por 25, eu encontro exatamente o 625. Gabarito de novo, letra D de delta, letra D de jeans. Não é isso? Fizemos então aqui, senhores, 3 questõezinhas envolvendo conceitos importantes do retângulo. Vimos área, vimos perímetro, vimos também a medida da sua diagonal. Conceitos básicos e fundamentais para você conseguir desenvolver depois. Agora, bora para mais uma figura aqui muito importante, para a gente finalizar nossa aulinha aqui, que é o trapézio. O trapézio é uma figura um pouco diferente, que também aparece com certa frequência nas provas. Não tanto quanto o quadrado e o retângulo, mas aparece. Olha só, qual que é a característica aqui do trapézio? Senhores, o trapézio ele tem duas bases. Ele vai ter uma base maior aqui, que eu estou destacando de vermelho para os senhores. Essa base maior eu posso chamar de Bzão. Ele vai ter uma base menor. A base menor que eu vou chamar aqui em cima de Bzinho, ó. Essa aqui que eu chamei de azul, Bzinho. Tá aqui. Base maior e base menor. Ah, mesmo, mas no que essas bases vão me ajudar? Por exemplo, se você quiser calcular a área do trapézio, olha só. Área. Você vai precisar utilizar a fórmula. Essa fórmula é base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Pô, mestre, beleza. A base maior é que eu olhar e tiver um número maior. Exatamente. A base menor é paralela. Sim, repare, as bases elas são paralelas. Brasil? Mas e essa altura aqui? Não estou vendo. Vai ser a medida desse lado aqui? Não, não vai. A altura, senhores, nada mais é que a distância entre as bases. Então, ó, a altura eu vou jogar aqui de verde. Vou partir aqui da pontinha do vértice, ó, em direção ao outro lado, formando 90 graus. Não se esqueça disso, rapaziada. Já falei para vocês na aula anterior. A altura forma 90 graus. Então, aqui, ó, a alturinha. Foi? Cálculo de área fica sendo base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Lembrando, as bases, elas são paralelas, ok?
Qual que é outra informação relevante aí, mestre, que eu tenho em relação aos trapézios? Senhores, outra informação muito relevante, eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar a altura aqui para vocês conseguirem identificar. Existe uma propriedade do trapézio que é chamada de base média. Pô, mestre, o que é a base média? A base média, senhores, ela basicamente é paralela às bases, tanto a base maior quanto a base menor, evidentemente, né? E ela vai tocar o ponto médio dos lados, tá? Como assim? Olha só, tem aqui o pontinho médio desse lado e o pontinho médio desse lado. Liga os pontos. Ó, esse segmentozinho de roxo aqui é chamado de base média, ok? Paralela a cada uma das bases, tá bom? O que é ponto médio, mestre? Ponto médio ele divide os outros lados exatamente ao meio, duas partes iguais. Ah, mas como que eu faço para calcular essa base média aqui, que eu vou chamar de BM? Rapaziada, para você calcular a base média, vou escrever aqui, ó. Base média. É muito simples. Basta que você faça a média das bases. Como assim, mestre? Média das bases. Seguinte, você vai pegar a base maior, vai somar com a base menor e vai dividir esse valor por 2. Pronto, assim você determina a base média de um trapézio. Tá bom? Essas aí são as informações mais importantes referentes ao trapézio. Tá? Vou colocar aqui do lado de fora a altura, só para não confundir ali e não ficar com a imagem muito poluída. Aqui está a altura H, que é a distância entre as bases. Essas aí são as informações importantes. Pô, mestre, fala para mim uma informação importante quanto aos ângulos. Senhores, lá na primeira aula dessa playlist, eu falei para vocês de um conceito importante lá dos ângulos, chamado de ângulos suplementares. Quem lembra aí? Lembrou? Isso aí, o que é então? Muito bom. Ângulos suplementares são ângulos que somam 180 graus. Excelente, Brasil, tá atento. Pô, mestre, e daí? E daí que eu vou te mostrar uma propriedade importante aqui. Esses ângulos, olha só. Esse aqui de baixo com esse aqui de cima, eles são ângulos suplementares do trapézio, tá bom? Isso vale para os dois. Vale tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá. Ou seja, esses ângulos aqui, ó, são ângulos suplementares. Eles vão obrigatoriamente somar 180 graus. Essa que é a ideia. Outro ponto importante agora que eu relembrei aqui para vocês. No caso da aula passada, eu falei para vocês que o triângulo ele tem os seus ângulos internos somando 180 graus. E no caso dos quadriláteros, mestre? No caso dos quadriláteros, a soma dos ângulos internos vai valer 360 graus. E a gente pode ver isso de maneira bem simples e bem tranquila, por exemplo, tanto no retângulo quanto no quadrado. Olha só, o quadrado, rapaziada, a gente viu que ele tem 4 lados e 4 ângulos iguais. E seus ângulos, eles valem 90 graus. Então, por exemplo, ó, vou anotar aqui para você não se perder. Soma dos ângulos. A soma dos ângulos aqui vai ser 90 vezes 4, porque eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Quanto que vai ser isso aqui? 4 vezes 9, 36. Aí, zerinho aqui, coloca para o final. Ou seja, a soma dos ângulos internos dos quadriláteros vale 360 graus. A do quadrado é 360. A do retângulo é 360, porque também tem os ângulos de 90 graus. E a do trapézio também vai ser 360 graus. Brasil, coloca essa informação muito importante também na sua cabeça. Bora então resolver umas questõezinhas aí de trapézio? Olha só. Um trapézio tem base maior medindo 12 centímetros. Vou marcar essa informação, olha só. Base maior, 12 centímetros. Base menor igual a 8 centímetros. Então, base menor, 8 centímetros. E a altura igual a 10 centímetros. Então, a área desse trapézio é igual a... Bora calcular a área? Olha só. Nós acabamos de aprender que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nós sabemos que base maior é igual a 12, base menor é igual a 8 e que a altura ela corresponde a 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e vou jogar exatamente aqui, ó, na área. Então vai ser assim. A área é igual a base maior, 12, mais a base menor, 8, vezes a altura, que vale 10, divididos por 2. Pronto. Como que fica isso aí, mestre? Vem aqui comigo para a maldade.
a gente vai somar 12 com mais 8. 12 com mais 8 que fica 20. Então aqui eu vou ter 20 vezes 10 divididos por 2. Pô, mestre, como que eu resolvo isso aí? Cara, tem que ser esperto. Aqui está multiplicando, então eu posso dividir primeiro. 20 divididos por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Ó. Então aqui, simplifico, encontro 10. 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Então aqui nós temos 100 centímetros quadrados. 100 centímetros quadrados é a área desse trapézio. Gabarito, letra B de Bravo. Letra B de Brasil. Mais uma feita, dessa vez aqui, simples, conceito básico de cálculo de área de trapézio. Bora aprender então um pouco mais? Bora fazer mais uma questãozinha aqui? Olha só, senhores, preste atenção. Nós temos, determine a área do trapézio. Eu tenho aqui esse trapéziozinho aqui. Eu vou acender as marcações, porque está um pouco ruim de enxergar, né? Eu tenho esse lado aqui. Eu tenho as bases para cá. Essa questão é uma questão muito interessante. Também é uma questão de área, mas ela tem um raciocínio diferenciado que as provas costumam muito abordar. E você vai aprender essa maldade aqui comigo. Quero saber o quê? A área do trapézio. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Eu tenho alguns desses valores. Olha só, a base maior vale 7. Então, base maior é igual a 7. 7 o quê? Centímetros. A base menor vale quanto? A base menor aqui fica 4. Vou jogar para cá, ó. 4 centímetros. Pô, e a altura, mestre, a gente tem? Ah, tem, olha só. A altura vale 5. Tá errado. Tá errado. 5 vale esse segmento aqui. Isso aqui não corresponde à altura. A altura é isso aqui, ó. É esse lado. Esse trapézio aqui, senhores, é um trapézio muito interessante, chamado de trapézio retângulo. Pô, mas por que ele é chamado de trapézio retângulo? Porque ele tem os ângulos, retângulos, ângulos de 90 graus. Ó. Aqui forma 90 graus e aqui também vai formar 90 graus. Essa ideia é muito interessante. Ou seja, esse lado aqui, portanto, ele vai ser diretamente o quê? A altura, a distância entre as bases. Só que nós não temos esse valor, mas podemos determinar. Como? Aí é que vem a maldade, o pulo do gato. Olha só, para você determinar essa altura aqui, o que você vai fazer? Você vai projetar. Essa mesma altura aqui, você pode pegar esse segmento, jogar aqui para frente, você vai encontrar exatamente o mesmo valor. A distância entre as bases. Ó, vou jogar para cá. Bem no verso ali onde termina a base menor. E aí eu tenho aqui também o quê? A minha alturinha. Bom, e aí, mestre? Como que eu faço agora para determinar? Repare que quando eu faço isso, eu tenho aqui agora um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo eu posso aplicar o quê? O Pitágoras. Só que o que é mais uma maldade? Olha só, o que eu vou fazer? Toda a base maior aqui vale 7. A base menor aqui em cima vale 4. Se eu pegar essa base menor e projetar aqui embaixo, eu tenho exatamente esse pedacinho aqui. Quer ver? Para ficar mais visual, eu vou nomear os vértices aqui. Ó. Eu tenho vértices A, B, C e D. E aí eu vou jogar aqui um vértice E. Repara comigo que a medida desse segmento AB é exatamente igual à medida desse segmento DE. Ou seja, se aqui em cima vale 4 centímetros, aqui embaixo também vale 4 centímetros. Não mexe, está errado. Ó. Aqui embaixo está falando que é 7. 7 é tudo. 7 é de D até C. E concorda comigo que se de D até C vale 7 e de D até E eu já tenho 4, o que sobra aqui? Basta você subtrair. Só eu fizer. Se eu fizer 4 ou 7 menos 4, eu tenho 3 centímetros. Que é exatamente essa medida aqui, ó. 3 centímetros. Pronto. E aí eu já consigo determinar a medida da altura desse trapézio. Olha só que interessante. Esse aqui é refinado. É refinado. E eu fiz questão de te mostrar porque aparece bastante nas provas. Pô, mestre, a altura que agora é só fazer Pitágoras é... E se você tiver esperto e tiver visto a aula número 2, eu já falei para você, cara, tem um triângulo retângulo que aparece bastante, que é o triângulo 5, 4 e 3. E aí você nem precisa fazer Pitágoras. Por quê? Porque a tropa é bisurada. É bater o olho e marcar. Olha só, 5, 3. Essa altura aqui só pode ser 4, guerreiro. Só pode ser 4, não precisa nem fazer conta. Eu posso já falar aqui, ó, H é igual a 4 centímetros. E fazer a questão. Pô, mestre, duvido. Duvida? Então vamos lá, vamos fazer. Olha só. Temos hipotenusa, 5.
Isso aqui vai ser 5 ao quadrado. Igual aos catetos ao quadrado. 3 ao quadrado e h ao quadrado. Vai ser igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Igual a 3 ao quadrado, 9. Mais h ao quadrado. Então, eu tenho 25. O 9 aqui está positivo, jogo para o outro lado, fica negativo. Teremos 25 menos 9. É igual a h ao quadrado. 25 menos 9 dá 16. Igual a h ao quadrado. Tenho que fazer o quê? Tenho que tirar a raiz quadrada. Tirando aqui a raiz quadrada, teremos h é igual a raiz de 16. A raiz de 16 que vale quanto? Vale 4 centímetros. Pronto. Agora, o que eu faço? Só substituir na formulinha ali diária. Então, assim fica. Base maior, 7, mais base menor, 4, vezes a altura, 4, divididos por 2. Como que eu vou fazer? Assim, olha só. 7 com mais 4 dá 11. 11 vezes 4, divididos por 2. O que eu posso fazer? Posso simplificar. 4 aqui dividido por 2 dá 2. Aí eu vou ter 11 vezes 2. 11 vezes 2 que dá 22. 22 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a medida da área desse trapézio. Ou seja, nessa questão, nós tivemos que determinar a altura por meio da figura. Que, se ninguém te mostrar isso na hora da prova, você não consegue pensar. Eu já estou te mostrando. Agora basta você trabalhar essa ideia para colocar na sua cabeça. Tá bom? Bora fazer mais uma aqui de trapézio? Olha só. Temos um trapézio possui ângulos internos com as seguintes medidas. 2x, 2x, x e x. Qual é a medida de cada ângulo desse trapézio? Bom, os ângulos internos desse trapézio são 2x, 2x, x e x. 4 ângulos, né? O trapézio é um quadrilátero, tem 4 ângulos. Aí ele fala, a medida de cada ângulo desse trapézio vale. Senhores, quando ele fala todos medem 540, já está errado. A gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 360. Isso aqui já está errado. Olha a letrinha C também. 2 ângulos de 60 graus e 2 de 360. Não tem como. Se somando todos tem que dar 360, como que 2 já vai dar 360? Está errado também. E aí a gente fica entre, presta atenção, B, D ou E. Na letra B ele fala, todos medem 90. Na letra D ele fala, 2 ângulos 60 e 2 120. E na letra E, todos medem 60. Rapaziada, presta atenção aqui, ele está falando para mim que as medidas são 2x, 2x, x e x. Ou seja, todos os ângulos são iguais? Não, não são. 2 valem 2x e 2 valem x. São medidas diferentes. Na letra B, ele fala que todos medem a mesma coisa. Cara, tá errado isso aqui. Assim como a letra E, todos medem 60, tá errado. Ou seja, o gabarito é a letra D. Matei a questão sem fazer conta. Não precisei fazer nada. Só sabendo uma propriedade. Olha só que maldade. Pô, mestre, mas eu quero terminar. Eu quero ver se realmente os dois valem 60 e os outros dois valem 120. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, senhores. Quais são os ângulos? Nós temos 2x, 2x, x e x. Eu sei que somando esses ângulos eu tenho o quê? Eu tenho 360 graus. Agora, eu vou fazer essa equação. Quanto vai ser? 2 com mais 2. Olha só. 2 com mais 2 dá 4. 4 com mais 1 dá 5. 5 com mais 1 dá 6. Então, aqui vai ser 6x é igual a 360. 6 está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. X vai ser 360 dividido por 6. Logo, x vai ser igual a quanto? Pô, mestre, número grandão, 360. Esquece o zero, já falei para você. Esquece o zero, cara. Pega o zero e coloca aqui no final, zero. Agora esquece ele. Olha para o 36. 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Tá a bodinha do 6, ó. 6 vezes 6, 36. Então aqui eu coloco 6 aqui. Ou seja, exatamente, ó. Esses dois ângulos aqui, x, eles medem 60 graus. Agora, e os outros dois? É 2 vezes x. Ou seja, 2 vezes x é 2 vezes 60. 2 vezes 6 dá 12. O zero, joguei para o final, 120. Ou seja, esses outros dois ângulos valem 120 graus. Ou seja, eu já sabia, cara, o gabarito antes de fazer a conta. Antes de fazer a conta. Maldade. E a gente explica todas essas maldades lá para os nossos alunos. E aqui eu estou explicando para você também, porque se é para fazer, tem que fazer bem feito e direito. Rapaziada, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês aqui de alguma maneira. Se você gostou dessa aula,
Cara, não se esqueça de deixar o dedo no like, se inscrever no canal também. Se ficou com alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Se está gostando da playlist, cara, comenta aqui para eu fazer mais aulas de matemática básica, geometria plana básica, para que você consiga entender melhor a geometria. E vou destacar também que essa é uma playlist de geometria plana básica. É o início. Há muito mais a ser visto, há muito mais a ser aprofundado. Quer ver toda a geometria no padrão, passo a passo, e conseguir fazer realmente as questões mais difíceis, mais complexas, com a riqueza de detalhes, com confiança? Cara, para de passar perrengue. É só você entrar no link aqui e acessar para fazer parte da nossa família. Somos o único curso de matemática no Brasil específico de matemática para a ESA, justamente para quem tem mais dificuldade. Essa é a tropa do Conduta Militar e ninguém fica para trás.